A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, meu povo querido. Graça e paz, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso Deus, esse nosso tempo de oração, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Obrigada por tudo, meu Deus, alegres, contente, por mais um dia vencido. Graças por tudo, Senhor. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti. Senhor, pedimos, cobre-nos com sangue de Cristo, Senhor, nossas vidas, nossas casas e tudo que nos pertence. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que esse tempo de oração, Tu estenda a Tua destra com sabedoria, unção, graça e revelação. Senhor, nós consagramos tudo aqui para Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha de replicar a palavra que o pastor deu no domingo na igreja. A gente, tira alguns textos, que Deus falou mais com a gente, onde o Senhor trabalhou mais, e a gente traz, e a gente deixa esse sementinha aqui. Último culto, estamos aí 7 domingos, o pastor vai pregar sobre o reino de Deus, e no último domingo o tema foi, entendendo o seu papel no reino, quem você é como filho de Deus. Todo o texto base foi em cima de João, o capítulo 1, verso do 19 ao 34. E hoje nós vamos falar, sobre fazer o que Deus manda fazer mesmo, fazer aquilo pelo qual o Senhor, Ele nos comissionou, Ele mandou, nós aqui para a terra para estar fazendo. E nós vamos, a partir do verso 23 até o 29, um pouquinho mais curto, já que nós estamos diluindo. João 1, verso 23, que diz assim: E disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E perguntaram-lhe, dizendo-lhe, por que batizas tu, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Essa passagem é tremenda, A palavra de Deus vem dizendo, que os fariseus mandaram lá os seus discípulos e mandaram perguntar para João Batista. João Batista, quem você é? Aí ele disse, olha, eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta, E ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas. Então, quer dizer, ele já coloca ali, olha, eu não sou isso, eu não sou aquilo, ele não se intitulou, ele não se engrandeceu, João Batista era humilde, um homem simples, mas que era fervoroso na pregação da sua palavra, falando do Cristo, falando do batismo para se arrepender, porque Cristo estava chegando aí, Então, quer dizer, ele simplesmente, ele fala, olha, eu sou aquele, que estou aqui para proclamar a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Prepara para ele, Vamos preparar o caminho porque ele está vindo aí. Essa é a minha missão, preparar o caminho porque ele está vindo aí, Então ele começou a anunciar a vinda de Cristo, Então ele fala, olha, eu batizo com água, mas vem aí um que já existia antes de mim, Ele diz, antes de mim ele já existia, quer dizer, ele entende, ele já tem a revelação que Jesus realmente é o Filho de Deus e que ele realmente estava no céu. Antes dele existir, Jesus já existia, E aí ele diz, esse que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Então, ali a gente vê, o João Batista, ele sabia quem era Jesus, E ele estava ali, sim,
proclamando a vinda do Senhor, se achando que não era nem digno, né, de fazer algo tão simples como desatar as sandálias do Cristo. Então, no outro dia, então Jesus vem batizar com ele e ele diz: olha, Jesus, eu é que devia ser batizado por ti. Jesus disse: não, João, vamos cumprir tudo como manda o figurino. Mais ou menos isso, vamos cumprir, né? O que foi profetizado, o que foi falado, né? E ali ele é batizado. Então, no outro dia, Jesus vem e ele olha e diz: olha, aí vem, olha o Cordeiro de Deus, esse tira o pecado do mundo. Então, João testifica, aponta, aquele ali é o Cristo, aquele que nós esperamos, aquele que era de vir. Então ali a gente vê, né, João totalmente movido, né, em mostrar o Cristo realmente, né? Então a gente vê, né, que era uma pessoa que a gente não consegue entender, porque ele já tinha um tanto de revelação, já se movia no profético, já se movia, né, batizando ali no reino, pregando, né, a vinda para arrepender. Então, e ele, na hora em que ele vai falar do Cristo, ele não se coloca nem acima nem no meio, mas muito, muito abaixo, né? A palavra de Deus diz que as vestimentas dele eram de pelo de camelo, e na volta tinha um cinto, né? E depois a palavra diz que ele comia era gafanhotos e mel silvestre, e ele andava naquela região todinha ali pregando, Jesus não tinha vindo ainda ninguém falava do Messias, e ele ali pregando de Jesus está voltando, vamos endireitar o caminho, né? Eu vou adiante, vou preparar para o ministério de Cristo. Foi assim que aconteceu, né? Interessante, porque ninguém sabia quem era João Batista. Eles mandam perguntar: quem você é, afinal de contas, né? E então ele diz, né, não sou isso, não sou aquilo, eu sou esse. Então ele já se declara quem ele era no reino, quem ele era enviado de Deus, o que ele fazia na terra, qual era a sua missão. Ele já sabia tudo isso e ele falou para o povo. Interessante, porque quando Jesus vai falar de João, ele sabia quem era João. Então ele diz: entre os nascidos de mulher não tem igual, maior do que João. Jesus engrandece ele, aquele que quis se diminuir, aquele que quis, né, aquele que apontava o Cristo, aquele que pregava, aquele que já estava diante, né, do Senhor, preparando tudo para ele. Então o Senhor olha para ele, vê nele virtude. Então Jesus declara a grandeza que tinha naquele homem, que não se achava digno de desatar as sandálias do Cristo, né? Então, aos olhos de Jesus, né, aquele que comia gafanhoto, aquele que andava com as vestes de camelo, aquele que batizava nas águas, aquele que vivia no deserto, aquele que aponta: olha o Cordeiro de Deus, esse aqui eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então Jesus olhava e diz: esse aqui é grande. Aos olhos de Jesus, ele era realmente um grande homem. Não tinha ninguém que Jesus comparasse a João Batista. Aí você vai dizer: e Cristina, para nossos dias, meus amados, faça pouco, faça muito, mas faça o que Deus te criou para fazer, né? Porque Jesus, ele te conhece, né? Não se preocupa, né? Não se preocupa com o teu jeito de vestir, com o teu jeito de comer, com o teu jeito de falar, com o teu jeito de pregar, com o teu jeito de viver. Não te preocupa, só faça o que o Senhor te mandou a fazer. A exemplo de João Batista, né? Não preocupou muito com condições, não preocupou muito com o que as pessoas iam pensar, não quis a grandeza, não quis se intitular, não quis título, não quis saber de nada. Eu não sou esse, eu não sou aquilo, eu não sou nada. Eu sou aquele que só vim falar, eu só vim proclamar. E ele fez exatamente, né, aquilo que ele foi comissionado para fazer. Então faça o que o Senhor mandou você fazer, faça o que o Senhor te criou para fazer, né? Então depois você fique tranquila, porque o seu testemunho quem vai dar é Jesus. Quem vai falar de você para as pessoas, quem vai dizer quem você é para as pessoas que não te conhecem é Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedir ao Senhor que o Senhor esteja conosco e que onde quer que nós vamos, nós possamos levar, né, o nome de Cristo adiante. A nossa bandeira, ele é realmente o Cristo vivo, aquele que ressuscitou, nosso Deus maravilhoso. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor, nós te louvamos por essa santa palavra. Como é bom, Senhor, nossas mentes abrirem para a palavra.
Graças te damos, Senhor, graças, Senhor, por esse conhecimento que tu nos deu. Senhor, obrigada, Senhor, que o Cristo veja em nós, Senhor, meu Deus, a tua santa presença. Senhor, que nós possamos fazer exatamente o que o Senhor nos criou para fazer, com a nossa missão da terra, com o nosso propósito na terra, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que os teus olhos estejam sobre nossas vidas. Guia-nos, Senhor, meu Deus, para fazer, Senhor, e cumprir todo o propósito, todos os desenhos de Deus nessa terra. Senhor, é exemplo de João Batista, que cumpriu o seu propósito, Senhor, meu Deus, do início ao fim, íntegro, temente e fiel a tudo que o Senhor mandou que ele fizesse. Assim sejamos nós, Senhor, íntegros, fiéis, Senhor, até o fim, falando do Cristo, mostrando o caminho, falando que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que Ele é o que tira o pecado do mundo. Senhor, assim nós declaramos nesse dia, Senhor, que tenha, Senhor, meu Deus, sobre nossas vidas, Senhor, o testemunho do Cristo vivo, que tenha sobre as nossas vidas o selo da salvação, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Cumpre em nós todos os teus propósitos, os teus desenhos, os teus desígnios, Senhor, e que venhamos nós, Senhor, aqui na terra, Senhor, a sermos conduzidos pelo teu Espírito para fazer, Senhor, tudo aquilo pelo qual tu nos criou para fazer, a fazer, Senhor, tudo aquilo que tu nos comissionou, Senhor, com uma missão de vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero te falar, meu irmão, o Senhor te conhece. Pode ficar tranquilo que o Senhor vai falar de ti. Pode ficar tranquilo que o teu testemunho, quem vai dar é Cristo. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.